Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Bom, sou eu, Ricardo Tazinato, da Interativa Educação Corporativa. Estou aqui num programa que a gente criou, chamando Bate-Papo com a Liderança. São 20 minutos toda segunda-feira para que a gente desenvolva um pouco mais essa capacidade de liderança de vocês que estão nos ouvindo. Então a gente super entende que essa entrega ela é importante, né? Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. E o tema de hoje é feedback, né? Então aí a gente colocou aqui o segredo do feedback assertivo. Bom, a gente vai explorar um pouquinho mais sobre por que é o segredo do feedback assertivo. Nesse momento, a gente não tem por onde deixar de começar, né, definindo o que é o feedback, né? A gente precisa entender que o feedback é um processo de ajuda mútua, né, de mudança de comportamento, no sentido de passar informações sem julgamento de valor, né? E outra coisa que eu percebo, normalmente, oi Su, tudo bem, querida? Tudo bem? Sejam bem-vindos. Uma outra coisa que eu percebo, normalmente, é que toda vez que as empresas nos contratam para ministrar treinamento de feedback, eu vejo algumas áreas, né, dizendo assim, mas feedback este ano novamente, né? Eu fico rindo, né? Como é que feedback este ano novamente? Como pode ser um negócio desse, né? Um feedback não é uma vez por ano, não é uma vez a cada semestre. Na verdade, o feedback ele tem que ser recorrente, né? Existe feedback do dia a dia, existe um feedback de como as coisas estão indo, que o teu colaborador precisa saber, existe aquele feedback que é sobre desempenho mesmo, né? Como é que está a performance dele, né, no mês, no atingimento das metas. Existe também aquele outro feedback, que é o feedback de comportamento mesmo, né? De como a pessoa está chegando no horário, se ela está se comportando, se as crenças, os valores, a integridade dela é compatível com da cultura da própria organização, né? Então a gente precisa alinhar esses tipos de comportamento, de valores. Tem o feedback daquele estruturado, que é aquele feedback que acontece, aí sim, né? Uma vez por ano, com revisão semestral e com um plano de ação que é mais estruturado, que a gente vai ver para onde a pessoa quer ir, né, daqui um ano, se existe promoção, se a gente vai desenvolvê-la em quais competências, fazer um novo contrato de metas. Isso daí é um outro tipo de feedback estruturado. Então a gente vai dar o treinamento e a pessoa fala, mas é feedback de novo? Eu acho que eu fiz um curso. E feedback não é ciência, né? Feedback é uma arte, né? Vocês sabem disso. É uma arte e que deve ser aprimorada a cada instante, né? É difícil encontrar alguém que a gente diz, poxa, essa pessoa é perfeita para dar um feedback, né? Eu acho que o feedback perfeito não existe. Então, o que a gente pode, que eu preparei aqui para vocês hoje, é trazer uma análise, né, do porquê, né, desses ganhos de feedback. Todo mundo sabe que o feedback ele desenvolve pontos fortes, pontos a melhorar, que contribui com o programa de desenvolvimento individual, conscientiza o colaborador, né, sobre seu grau de contribuição e inspira também o protagonismo e encoraja o colaborador, permitindo ainda a gente alinhar comportamentos, habilidades e atitudes do colaborador. Isso a gente sabe no nosso dia a dia. O que eu quero trazer, além disso, para vocês, aqui é como tornar esse feedback mais assertivo, né? Como ele ser mais eficiente, como você consegue aprimorar esta habilidade. Pensando nisso, a gente precisa entrar na questão que a gente falou do segredo, né? E aí, se você quiser mandar suas perguntas, posta aí uma pergunta, eu vou respondendo. Vamos fazer isso aqui, um bate-papo. Mas, nessa encontro nosso sobre o segredo do feedback assertivo, é muito importante a gente entender que o princípio mais profundo da natureza humana é a ânsia da pessoa ser valorizada.
Guarda isso, né? O princípio mais profundo da natureza humana é a ânsia de ser valorizado. Então, muitas vezes a gente fala assim, mas por que é desafiador tanto para quem recebe o feedback quanto para quem dá o feedback? Então, é muito importante nesse primeiro momento a gente entender por que é delicado quando dá o feedback, por que as pessoas ficam sensíveis. Vamos entender como é que ela receba. Agora eu queria que você fizesse um exercício, que você se colocasse no lugar da pessoa que vai receber o feedback. Né? Acho que este é o primeiro segredo. Então, por que é tão difícil? Porque, primeiro, é difícil aceitar, né, as nossas deficiências, as nossas ineficiências, eu vou dizer assim, e ainda mais eu admiti-las publicamente. O que isso significa? Não é que eu vou receber o feedback na frente de 2 ou 3 colegas, não. Muitas vezes estou eu e você aqui, ó, né, olho no olho, sentados, e você vai me dar um feedback. Na hora que você vai me dar um feedback, o que eu mais esperava de você? Na verdade, o que eu esperava de você, muitas vezes, era um apoio, né? E você vai trazer alguns assuntos que vai me colocar as minhas atitudes e alguns comportamentos em questionamento. E eu sei que talvez eu não tenha feito muito bem. Então isso traz um pouquinho da vergonha na pessoa que está recebendo o feedback. Então a gente precisa, por isso que a gente precisa escolher as palavras, a gente precisa escolher o momento certo, por isso que ele precisa ser em particular, né? Só você e a pessoa, e assim mesmo a pessoa vai se sentir um pouco envergonhada. Uma outra questão em relação ao feedback que a gente precisa deixar claro é que depende o quanto eu confio na pessoa que está me dando feedback. Muitas vezes você fala assim, mas como assim? É meu líder. Ué, mas será que eu confio no meu líder? Sacou? Né? Então assim, será que eu confio naquela pessoa que está me dando um feedback? Qual a intenção que ela demonstra ou tem demonstrado no período que agora ela está me dando um feedback de como eu tenho que me agir, mas se eu olho para ela eu não confio nos valores. Então, aí o líder também precisa entender a importância que ele tem na construção da relação de confiança durante todo o período, para que no momento do feedback ele seja uma pessoa confiável. Então, muitas vezes a gente dá um feedback para alguém e a pessoa também não leva muito a sério porque ela não confia em nós. Esse é o segundo motivo. Então, por que é tão difícil receber o feedback? Então, primeiro, é difícil aceitar as nossas ineficiências publicamente. A segunda é o quanto eu confio nessa pessoa que está me dando feedback. E agora a gente vai para a terceira questão, né? Quando a gente fala de assertividade. A gente pode sentir que a nossa independência está sendo violada. E quando a gente diz, né, que a gente pode entender que a nossa independência está sendo violada, isso significa que, na verdade, eu achava que poderia contar com o apoio daquela pessoa que está me dando feedback. Eu esperava que o líder viesse aqui para me dar um apoio. E o que eu estou vendo é que eu achava que podia fazer tudo aqui na empresa, que eu não tinha muita liberdade, que eu já era o rei da cocada, e eu percebo que alguém vem colocando margens naquilo que eu faço. Nesse momento, eu posso estar sentindo que a minha independência está sendo violada. E uma outra, né, é porque eu esperava tanto um apoio daquela liderança, e aí, de repente, vem um comentário que eu não esperava. E isso mexe também comigo. Então, vocês percebem que tem uns 4 pontos, né? Por que é difícil receber feedback? Então, é difícil aceitar as ineficiências, depende do quanto eu confio nas pessoas, podemos sentir que a nossa identidade, a nossa liberdade está sendo violada, e porque eu esperava apoio. Se você entender que quando você vai ministrar um feedback para alguém, essas pessoas vão sentir isto, né? Você vai escolher melhor as suas palavras, você vai escolher melhor o momento certo.
E aí eu quero fazer chamar atenção para uma questão, não saindo do tema, que é muito cuidado agora no trabalho home office. Por que home office? Por quê? Esse trabalho à distância, a gente tem usado muito esse veículo aqui, né, de câmera, fone de imagens e fone de ouvido, e às vezes a gente vai dar um feedback para um colaborador e este colaborador está onde? Na casa dele. E às vezes ele não está com fone de ouvido. E o microfone do computador dele está aberto e o alto-falante também. Então, além de tudo, de não só você ouvir o que está passando na casa dele, também aquilo que você fala como líder vaza pelo microfone e as pessoas em volta olham para a pessoa e falam, nossa, mas você deixa ele falar assim com você? Então também tem que tomar muito cuidado nesse momento. Então na hora que você vai dar um feedback para alguém que está num trabalho home, você tem que ter certeza que este é o melhor momento para você dar o feedback. Você precisa combinar este horário, que ela esteja utilizando fones de ouvido, ok? Que a câmera esteja aberta e que você tenha esse contato com a pessoa, né? Contato visual com ela. É muito importante isso. Para quê? Para estabelecer a conexão e o sigilo, né? E se ela está do lado na casa dela e ela está sozinha para receber o que você vai falar, ela tem mais liberdade de contra-argumentar o que você está dizendo, colocar os pontos de vista. Então, se você está num momento que vai dar um feedback para alguém e a outra pessoa está constrangida porque tem gente do lado dela, porque está na residência dela, trabalhando, o que vai acontecer? Ela vai ficar meio constrangida e aquilo não vai conectar. E o que a gente quer com o feedback? A gente quer uma comunicação perfeita, a gente quer uma comunicação que a pessoa entenda o que a gente está dizendo. Esse é o cuidado no home. Uma outra coisa que a gente está falando aqui sobre os segredos, né, da comunicação assertiva na hora de falar do feedback especificamente, nesse bate-papo com temas de liderança que a gente vai fazer toda segunda-feira durante 20 minutos, que eu quero trazer, que é propriamente a questão, né, da comunicação assertiva. Como é que eu construo um feedback do dia a dia? Nas próximas semanas a gente vai trazer outros elementos. Mas aqui, no feedback do cotidiano, naquele feedback do dia a dia, primeiro eu preciso colocar a pessoa, né, numa condição que ela esteja dentro da cena, né, dentro de uma cena, em que condições aquilo aconteceu. Aí depois, onde que ela estava? Então, eu posso dizer assim, olha, João, você estava na sala de reunião fazendo uma apresentação do teu projeto X e no momento Y, o Pedro não estava entendendo o que você estava dizendo e fez uma pergunta para você. Naquele momento, o que você fez? Você disse, rindo para ele, que ele não estava entendendo o que você tinha dito e que você teria que repetir tudo, e se ele tivesse prestado atenção na comunicação anterior, ele não teria essa dúvida. Neste momento, qual foi o resultado? O resultado, João, é que quando você disse isso ao Pedro, Pedro se calou. E no final, as outras pessoas que estavam em volta, que iam votar a aprovação do seu projeto, também não gostaram da maneira com que você lidou com Pedro. E Pedro ficou constrangido em votar e os demais também. Então, veja que nessa história que eu contei, a gente conseguiu colocar aqui em que situação, né, que aquilo aconteceu. Então, foi numa sala de reunião. A ação que João fez, o resultado desta ação, né, para com Pedro, e aí isso fica muito claro. Então, eu quero que vocês gravem isso, né? Uma comunicação, ela precisa ter a situação, a ação e o resultado. E no final você pode fechar com uma pergunta. E aí, o que é que você vai fazer para que isso não se repita? Então, quando der um feedback para alguém, você precisa colocar a pessoa dentro da cena. Percebe que, nesse momento, aquilo que eu falei agora há pouco, né, sobre como é difícil receber feedback, provavelmente João, que é o da nossa história aqui, que eu vou deixar gravado este assunto aqui no IGTV, e também vou pôr no YouTube da Interativa Educação Corporativa, depois você pode voltar lá. O que vai acontecer? Oi, Jéssica, é legal ver você aqui também. O que vai acontecer? Ela vai sentir aquela, talvez,
um pouco de vergonha de receber esse feedback, ela vai sentir um pouco de que a independência dela tá cerceada, que ela achou que podia falar tudo na reunião e agora não pode, né? Então, essa é a sacada, né? Então, toda comunicação que você tiver no feedback, põe a pessoa como se fosse dentro de um filme. Este é a cena, esta é o personagem, o que esse personagem falou, qual foi a reação perante do público, e aí você fecha com uma pergunta. E aí? E o que você vai fazer para que isso não se repita? Gostaram? É isso mesmo. Então, o que a gente não pode fazer num feedback é virar para alguém e dizer, talvez de uma maneira muito direta, assim, você é impaciente e agressivo, nunca escuta os outros e ainda acha que é dono da verdade. Isso aqui não tem, isso não é feedback, isso é uma crítica, porque está recheado do quê? Está recheada de crítica, você é impaciente e agressivo, é um julgamento. Não escuta os outros, é um julgamento. E se acha dono da verdade, é um julgamento. Você escuta isso, você sabe onde você tem que melhorar? Em nada. Aí o outro vai só tirar um mecanismo de defesa dele e vai começar a te agredir também. Isso vira um bate-boca. Então não funciona. Funciona é dizer exatamente o fato e o dado. E uma dica para vocês. Eu gosto muito dessa. Para a gente ficar muito preso no fato e no dado, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar uma folha como essa de papel aqui, passe uma linha no meio assim, ó, divide essa folha ao meio. Do lado direito, você escreve assim, o que eu tenho vontade de dizer. E do lado esquerdo, do lado direito é o que me faz ter o que a pessoa fez que me dá vontade de falar isto para ela. Então, de um lado, você vai colocar assim, o que eu tenho vontade de falar para a pessoa, e do outro lado, assim, o que essa pessoa fez que me deu vontade de falar isso para ela. Então, do lado esquerdo, você pode escrever, pô, você está querendo me ferrar? Você não poderia ter me consultado antes? Você acha que pode chegar a qualquer horário, que aqui é a casa de fulano? Aí você põe ao lado, né? Assim, o que me faz achar que ele é o dono da verdade? Né? Olha, o que me faz achar que você apresentou um trabalho para o nosso diretor sem antes ter me consultado se aqueles dados estavam corretos. Isso é fato e dado. Né? Olha, o teu horário de entrada é às 8 horas da manhã, todos os dias. Isso é fato e dado. Então, o que você faz? Do lado de cá, aí você rasga essa folha ao meio. Essa parte, que é tudo que você queria falar, você joga no lixo, pica isso direitinho, põe fogo, pega as cinzas e num dia de muita chuva você joga na água, água corrente, para nunca ninguém montar aquele papel, porque ali é assédio moral puro. E aqui, o outro lado, você vai fazer o quê? Você vai chegar com esse papel. Olha, o teu horário de chegada é às 8, você tem chegado às 9, 9h15. Quando você for apresentar alguma coisa para o seu diretor, você me consulte para ver se os dados estão batendo, porque nessa ocasião, como é que você pretende fazer isso? Não, isso aqui lava a alma, pelo menos te mantém no prumo. Fechou? Essa é a dica de hoje. Então, eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui. Curte a página da Interativa. Aqui o Ricardo Tazinato. Curte a página lá do YouTube da Interativa. E segunda-feira que vem a gente está aqui às 19 horas até às 19h20 com 20 minutos de papo sobre liderança. E a gente vai se aprofundar. Adorei ver vocês todos aqui. Muito obrigado. Estou vendo aqui pessoas muito legais que me acompanham. Obrigado pela atenção. E ó, de verdade, a Mônica escreveu: Ricardo, como é que é? Passou rápido. Ricardo, por que você não dá curso para... Aqui, ó, Mônica, venha todo segunda-feira das 19h, 19h20, que você vai ter de novo aquele retrofit dos cursos. Combinado? Valeu, doutor Alexandre Labra. Siga o doutor Alexandre.
super treinador, é um médico excelente para atletas e executivos de alta performance que está aí com a gente, né? Muito bacana. Livinha, muito obrigado. Ó, super beijão para vocês. Até segunda-feira que vem.